Estamos aqui juntos para mais um devocional. Bom dia, Odinete. Vamos pegando as nossas Bíblias, por favor. Hoje é um texto curto, mas seria muito interessante que os irmãos estivessem com a sua Bíblia aí aberta também para acompanhar a leitura e também a explicação do texto bíblico. Ok, vamos então dar início à nossa leitura do texto. Mas antes vamos orar para pedir a orientação de Deus. Bom dia, Vanessa, Marli, Bel. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor tem nos dado, te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, sempre presente, ó Deus, para nós, mas principalmente porque o Senhor nos deu a Cristo Jesus. E através dele, ó Deus, nós temos uma salvação grandiosa. Queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos também orar, ó Deus, pela vida da tua igreja. Sabemos que tem irmãos que estão passando por aflição, por dificuldades, cirurgias, tratamentos, pequenas cirurgias também. Nós rogamos por esses irmãos. Rogamos também por aqueles que estão com algum tipo de dificuldade material, o Senhor possa suprir a todas elas, Pai. Finalmente, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos visite nessa manhã, fale aos nossos corações e que ensine, ó Deus, a cada um de nós, para que tenhamos um dia próximo ao Senhor, em comunhão com o Senhor, e para fazer as obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que nós fizéssemos. Obrigado pelo teu amor, obrigado por Cristo Jesus, e é em nome dele que eu oro. Amém. Irmãos, o texto que nós temos pensado para essa meditação de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, versos de 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Esse texto, ele começa a nos trazer realmente a introdução dos capítulos 7 e 8, de tudo aquilo que vai acontecer nos capítulos 7 e 8. E nesse tempo de pandemia, quando os médicos têm nos orientado a que tenhamos uma vida saudável, que busquemos ter uma vida saudável, pegando sol, se alimentando bem. A questão da alimentação é muito importante para nós, por exemplo. Mas nem sempre aquela alimentação que a gente gosta é a alimentação saudável. Aliás, muitas das vezes não é. Esse texto daqui faz parte da nossa dieta espiritual. Ele também não é, talvez, um texto dos mais agradáveis da gente ver, da gente estudar. Mas, mesmo assim, eu acho que ele vai nos fazer bem. E por isso eu trouxe esse texto. Vamos passar a leitura. A estrutura do texto é muito, muito simples. São 9 versículos. Os 2 primeiros versículos nos contam de uma situação. A partir dos versículos 3 até o versículo 8, existe um diálogo de Jesus com seus irmãos. E esse diálogo é que é central dessa passagem. Então a situação é colocada logo nos 2 primeiros versículos, depois sucede o diálogo entre Jesus e seus irmãos, e finalmente então a gente vai ter o versículo final, em que Jesus decide aquilo que ele vai... decide não, porque ele já estava decidido, aquilo que ele ia fazer. Então, vamos ler a partir do versículo 1, então. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo.
pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 9. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então é um verso curto, né? E que a gente vai tratar dele, então, com essa noção de que os nossos textos preferidos nem sempre são aqueles que a palavra traz. E a gente, como deve buscar crescer, a gente precisa muitas vezes de alimento sólido, como diz lá o escritor da carta aos Hebreus. Então, irmãos, nesses capítulos aí, a gente vê inicialmente, né, Jesus buscando permanecer na Galiléia ao invés de ir para a Judéia. Havia uma razão forte para ele ir para a Judéia, que era a festa dos tabernáculos. Naquele tempo em Israel, Israel era como uma bomba relógio, né? A situação era realmente explosiva. Eles estavam dominados pelos romanos e a qualquer momento, então, algum movimento daqueles movimentos libertários lá de Israel poderia eclodir, tentando provocar uma guerra e para tentar eliminar os invasores romanos. O povo passava mal, o povo tinha dificuldades. Havia muita miséria, havia muita necessidade, muitas pessoas doentes, e eles pagavam cerca de 40% da renda deles de tributos. Então, tudo isso criava muita tensão, né? Além do mais, havia muita especulação quanto àquilo que deveria ser vivido, quanto a quem deveria liderar o povo, quanto a uma série de questões religiosas, e tudo isso, então, formava o panorama daquele tempo em que Deus realmente veio trazer a boa nova, a nova de que o seu Filho estaria conosco. Então, o início do texto, logo no versículo 1, né, João menciona a frase, passadas essas coisas. O que ele está se referindo aqui? Ele está querendo falar rapidamente, daquilo que tinha acontecido no capítulo 6. E o que tinha acontecido no capítulo 6 é que alguns discípulos de Jesus haviam desertado, desertado eu digo do discipulado, porque Jesus tinha comentado, tinha dito para eles que era preciso comer da carne dele e beber do sangue dele. Aquelas palavras de Jesus tinham escandalizado o povo e muitos tinham realmente abandonado a Jesus. Então essas coisas fazem parte desse contexto imediatamente anterior àquilo que nós estamos estudando hoje. Outra questão que surge também é essa questão da Galileia, né? Jesus estava na Galileia, ele já estava há mais de um ano, segundo os evangelhos sinóticos, já estava ali há mais de um ano, e agora na festa dos tabernáculos era um momento em que todo Israel, o Israel que acompanhava e buscava fazer a vontade de Deus, e mesmo aqueles que por tradição iam para Israel nesse tempo, para a festa dos tabernáculos, precisavam realmente sair da Galileia e ir para a Judéia para a festa. Era uma festa das 3 mais importantes festas dos judeus. Ela estava próximo do início do ano judaico. Esse texto provavelmente está no final do ano anterior e no início do ano daquela festa. Está logo no início do ano ou no final do ano. A gente não sabe precisar bem, porque a festa do tabernáculo acontecia poucos dias depois do início do ano e ela era uma festa que duraria 7 dias. Então, eles estavam para ir para lá. Na situação de Jesus, ele estava então no norte de Israel e deveria ir para o sul, e diz o texto que aqueles judeus
os judeus que moravam ali na Judéia, não os judeus galileus, mas os judeus no sentido mais específico dos que moravam em Judá, queriam matar Jesus. O que Jesus ia fazer? O diálogo que vai começar, então, é um diálogo central nessa passagem. A questão toda, então, vai acontecer, a ideia toda do texto aqui está nesse diálogo de Jesus. Os irmãos de Jesus, a partir do versículo 3 e 4, então, vão sugerir a ele que ele fosse para a Judéia a fim de que ele fosse visto pelos seus discípulos. A ideia deles era uma ideia aparentemente simples, né? Uma ideia lógica, pois Jerusalém era maior, tinha mais gente, e se realmente Jesus queria divulgar a causa dele, divulgar aquilo que ele fazia, né? Ele deveria buscar mostrar-se ao maior número de pessoas. Então a ideia aparenta ser uma ideia lógica. Os irmãos dele falam para ele, então, que ele deveria ir para lá, né? Se ele quisesse, se ele desejasse, então, eles deveriam deixar a Galileia e ir para a Judéia para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, né? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto, né? Se fazes essas coisas, manifeste-te ao mundo, né? Então a ideia parecia ser uma ideia lógica para eles, né? Era uma ideia bastante simples. Mas no versículo 5, ele vai dizer algo importante aqui, e que vai mudar o tom da conversa. Ele diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Quem eram esses irmãos de Jesus? Aqui há um detalhe interessante, porque lá em Marcos 6, 3, diz que Jesus era o filho do carpinteiro, né? Diz que Jesus tinha como irmãos a Tiago, José, Simão e Judas, né? E ele que também tinha algumas irmãs. Isso porque depois que José, né, e Maria receberam a Jesus, né, Jesus concebido pelo Espírito Santo, né, eles tiveram filhos, né? A Igreja Católica não crê nisso, né? E alguns dizem até que eles seriam primos. Em algumas versões da Bíblia Católica diz que aqueles que são considerados ali irmãos eram na realidade primos, né? Desconhecendo que lá no livro de Atos fala claramente de que Barnabé era primo de João Marcos. Então existe a palavra para primo e existe a palavra para irmão na Bíblia. Mas aqui a palavra é de irmão, irmãos no caso. Então o texto diz então que ele tinha irmãos. E são esses irmãos que trazem aquela sugestão que era uma sugestão ao nosso ver, né, inicialmente, uma sugestão que parecia ser legítima e que parecia que eles estavam querendo ajudar Jesus. Mas outros textos falam outras coisas acerca desses irmãos de Jesus. No livro de Marcos ainda, existe um relato, Marcos 3, 21, vai dizer que que os irmãos de Jesus buscaram, de certa feita, prender a Jesus. É um texto estranho, né? Mas o que parece é que eles estavam incomodados com aquela ideia do seu irmão agora ganhar notoriedade, as pessoas virem buscá-lo, cercá-lo e quererem saber dele, né? Então, naquele momento, eles estavam querendo prender a Jesus para que Jesus não fizesse isso. Agora, eles estão já numa outra situação. Parece que o que eles querem dizer é, bom, já que você não quis ficar em casa conosco, guardado, né, sem fazer as coisas que você estava fazendo, mas você resolveu optar por esse tipo de vida, de falar para as pessoas acerca do reino de Deus, de falar para as pessoas, de curar as pessoas, de expulsar demônios, então vai, se mostra lá na Judéia, né? Então era aparentemente esse o pensamento deles, né? Eles estavam aqui como quem diz, né? Bom,
já que você não está querendo ficar conosco, vai e se apresenta para o mundo de forma clara e pública, né? Mas esse versículo 5, então, dá uma guinada no texto. E a gente pode ver que os irmãos de Jesus não criam nele. É difícil a gente pensar que alguém como Jesus, com tanto poder, com tanta influência, não era ouvido pelos da sua própria casa. Então, o que a gente vai percebendo, então, é que há um conflito aqui das duas partes, né? E a resposta de Jesus vai tornar óbvia, né, essa situação. Então, nos versículos de 6 a 8, né, a resposta de Jesus está dividida em duas partes. Observe só. Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então Jesus fala: o meu tempo ainda não chegou. O que Jesus quer dizer com isso? O meu tempo ainda não chegou. Às vezes a gente se acostuma com certas palavras da Bíblia e a gente está bem consciente de que em certos momentos Jesus falou que ainda não era chegada a hora dele, né, como ele fala para Maria lá nas bodas de Caná, na Galiléia. Mas também, quando chega o tempo dele morrer, ele fala: é chegada a hora. Mas aqui ele fala: o meu tempo ainda não chegou. Ele não está falando, então, daquela hora dele que estava por chegar, mas ele estava falando de um certo momento, né? E esse momento, então, nessa época da festa dos tabernáculos, correspondia a 6 meses, os 6 meses que antecediam a Páscoa, onde Jesus iria realmente morrer, quando realmente seria chegada a hora dele. Mas agora, nesse momento de João 7, né, o tempo dele ainda não havia chegado. Mas ele continua a frase e ele diz que o vosso, na realidade, o vosso tempo, sempre está presente. O que Jesus queria dizer com isso? Por que o tempo dele não havia chegado e o vosso tempo, o tempo dos irmãos dele, sempre estava presente, né? Aí ele continua a frase, a gente só vai entender essa expressão na continuação do texto. Ele diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Vamos perceber bem, então, que Jesus está se referindo ao tempo dele como o tempo que Deus tinha para ele. Tudo aquilo que Jesus executava, ele executava de acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai, naquele momento, pelo menos por enquanto, era que ele não fosse para a Judéia. Ele não deveria mostrar-se naquele momento. Haveria um tempo que ele deveria ir sim para a Judéia, e ele entraria em Jerusalém, inclusive montado num burrinho, com as pessoas aclamando a ele como rei. Mas naquele tempo, 6 meses antes, não era o tempo dele ir para a Judéia por enquanto. Mas ele diz que o mundo não podia odiar aos seus irmãos, mas a ele odiava. Isso tudo, nessas poucas palavras, Jesus está querendo mostrar que os irmãos dele não criam nele. Os irmãos dele, portanto, né, não eram realmente de Deus. Os irmãos dele eram do mundo. E Jesus, em contrapartida, ele estava cumprindo uma missão. É importante que a gente note aqui essa noção de missão que Jesus tem. Ele não quer perder tempo. Ele precisava fazer alguma coisa ainda na Galiléia e depois ele deveria, então, subir à festa. Versículo 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então parece que agora a coisa fica mais clara, né? Os irmãos dele poderiam ir para a festa, o tempo deles era sempre tempo, porque eles faziam a vontade deles mesmos. Então quando eles achassem que eles deveriam ir, eles iriam. Mas uma pessoa que crê em Cristo, que tem a noção de missão que Cristo tinha, ela não vai desperdiçar o seu tempo. Ela vai aproveitar o tempo para fazer aquelas obras que Deus, desde antes da fundação do mundo, deixou para que elas fizessem. Então, essa parte do texto daqui precisa ficar clara, então. A noção de tempo e a noção do mundo, né?
O mundo, a palavra de Deus diz também lá em João 15, né? Jesus diz: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. E esse texto daqui, Jesus está citando o Salmo 35, versículo 19. Então, agora não era o tempo de Jesus ir, né? Agora não era o tempo dele ir e os irmãos dele que se sentissem à vontade para ir, porque eles não tinham missão nenhuma a cumprir, enquanto Jesus tinha. O texto vai dizer então que por enquanto não era a hora de Jesus ir. Eu queria ler um texto aqui para os irmãos, que é muito, muito interessante e faz a gente pensar. Seus irmãos esperam que Jesus se mostre ao mundo fazendo milagres e curas espetaculares. Mas no sentido que João usa a palavra mundo, é isso exatamente que Jesus não pode nem quer fazer, pois seria se conformar com o mundo, com aquilo que o mundo queria dele, né? Então, nesse texto fica muito claro que Jesus não poderia ir para não se conformar com a ideia de estar se mostrando ao mundo para aparecer. Então, Jesus se guarda aqui para um outro tempo. Então, tudo vai ficar claro que ele libera, então, os irmãos dele para irem, enquanto ele resolve ficar. Que aplicações a gente pode fazer desse texto? Primeiro, nós temos usado bem o nosso tempo em coisas significativas, pois não eram significativas aquelas coisas que os irmãos deles faziam, porque os irmãos deles estavam fazendo coisas de acordo com a vontade própria deles, não coisas que fossem significativas para Deus, que glorificassem o seu nome, né? Então, nesse tempo que a gente está vivendo, como nós estamos aproveitando o tempo? Em coisas que sejam realmente para a glória de Deus ou não, né? Vamos usar bem o nosso tempo. Todos nós que somos crentes e que somos discípulos de Cristo, devemos aproveitar o nosso tempo para glorificar o nome do Pai. A segunda questão que ele fala diz respeito então a nós. Porque se Cristo foi odiado pelo mundo, e é isso que a gente vai ver ao longo do capítulo 7 e do capítulo 8, esse texto é apenas uma introdução desse ódio, né, que ele vai receber por parte dos fariseus quando ele realmente for para a festa, né? Nesse pequeno momento aqui, a gente precisa entender que, como discípulos de Cristo, nós também seremos odiados. Olha o que a palavra diz também lá em João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, o fato de nós estarmos ligados ao Evangelho, o fato de nós proclamarmos o Evangelho para o mundo, nos torna alvos do ódio do mundo. O crente precisa ter muito claro isso em sua mente, né? E estar preparado, porque por causa desse ódio, nós poderíamos sofrer perseguições. Mas a gente deve ter confiança em Deus, porque Ele disse que nós somos bem-aventurados se formos perseguidos e injuriados por causa do seu nome. Então tenhamos essa confiança de que Deus está indo à nossa frente. O livro de Atos, no capítulo 1, versículos de 12 a 14, nos dizem alguma coisa importante acerca dos irmãos de Jesus. Ele diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estavam, então, buscando o cenáculo, se reunindo para poder aguardar a chegada do Espírito Santo.
O texto continua: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O texto fala aqui que os irmãos de Jesus creram após a ressurreição de Cristo, provavelmente. O fato é, irmãos, que eles foram salvos. E a gente não deve perder isso de vista. Nós que temos parentes, irmãos, né, que ainda estão no mundo, continuemos a orar por eles, continuemos a proclamar o Evangelho para os nossos parentes também. Não só para as pessoas que são amigos nossos, são pessoas que a gente vem a conhecer, que não são os da nossa própria casa. Mas oremos também pelos irmãos da nossa própria casa e peçamos por eles. Jesus demorou a ver os seus irmãos convertidos, mas finalmente eles se converteram. Então continuemos a orar pelas nossas famílias. Eu sei que muitos irmãos têm parentes que ainda não creram em Cristo Jesus. Continuemos então a fazer coisas significativas nesse tempo que Deus nos dá, para a glória de Deus e para a honra do nome de Jesus. Obrigado, irmãos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por essa palavra simples e que fala coisas importantíssimas ao nosso coração. Falando, ó Deus, da nossa necessidade de proclamarmos os evangelhos, mesmo para os da nossa casa. Ainda que os da nossa casa, esses serão os nossos inimigos, como o próprio Cristo nos preveniu. Ó Pai, que o Teu nome possa ser honrado, possamos, ó Deus, levantar o Teu nome junto aos nossos e proclamar para eles a salvação. Esse desejo que nós temos de que eles vivam o melhor possa ser concretizado, ó Deus, com eles se entregando aos pés do Senhor. Obrigado também pelos nossos parentes mais distantes. E te pedimos por eles também, Senhor, que não te conhecem, que eles também possam vir a te conhecer, Senhor. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Ela fará nesse dia e nos dias que virão aquilo que ao Senhor te apraz. Por isso nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por esse dia que entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos, obrigado, agradeço a presença dos irmãos aqui comigo, é sempre um prazer estar junto.